Olá, seja muito bem-vindo, você conectado no nosso site em flashscore.com.br ou curtindo pelo nosso canal do YouTube. Que bom, chega deixando então o seu like, comenta, compartilha para geral esse nosso conteúdo e se é novo se inscreve no nosso canal. E como forma de retribuição, aqui no cantinho da tela pinta o nosso QR Code, é para você baixar e ter muita informação, Flash Score na palma da sua mão. Jogo difícil, nunca é fácil encarar a LDU lá na altitude Quito. O que será que o líder do Campeonato Brasileiro, que vem de derrota, com muita discussão no Maracanã, Eduardo Gerac, pode aprontar nesta quinta-feira? Palmeiras que encarou uma longa viagem, depois de um jogo decisivo com o Flamengo no Brasileiro, desgaste físico, mental, chega ao Equador, encara a LDU, encara a altitude 2.850 metros acima do nível do mar, depois volta já pensando no Cruzeiro, em casa, outra decisão no Brasileiro, e na LDU na quinta-feira que vem. Rapaz, que sequência do Verdão, hein? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um abraço para você. Olha, Palmeiras é favorito em Quito. Pode cravar isso, não tenho dúvidas quanto a isso. O Palmeiras, que é um excelente visitante, né? Tem deitado e rolado aí, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro também, né? O Verdão que não perde faz tempo. Eu até anotei aqui para não me perder. Ó, desde abril de 2023, quando foi derrotado pelo Bolívar lá na altitude de La Paz, o Palmeiras não perde como visitante. São 25 partidas contra times de fora do Brasil na Libertadores. São 19 vitórias e 6 empates. O Palmeiras é favorito, Fábio, mas, contudo, entretanto, todavia, não pode ter desempenhos individuais ruins como teve no Maracanã no final de semana. Né? Por exemplo, o Aníbal Moreno e o Bruno Fux, principalmente sem a bola, ou seja, principalmente na marcação do time do Flamengo, pecaram e pecaram demais. Então, assim, se o Palmeiras jogou bem contra o Flamengo do ponto de vista coletivo, só que teve algumas peças individuais da equipe do Verdão, né? Tivemos algumas peças que realmente não funcionaram muito bem. Então, essa, para mim, é a grande sacada aí. Claro que o Abel tem que conversar com seus jogadores, né? O Palmeiras coletivamente é muito forte, sem dúvida alguma, mesmo jogando em Quito na altitude, vai para cima da LDU. Não vejo o Palmeiras jogando de outra forma, principalmente com aquelas transições rápidas, né? Para o Flaco, que é o artilheiro da Libertadores, um dos artilheiros, né? Com 7 gols, para o Vitor Roque, mas é claro que precisa tomar cuidado, não pode entregar gol bobo para a LDU. Por quê? Tem muita gente desqualificando a equipe equatoriana, mas eu não vejo dessa forma, não. Lembrando que a LDU já tirou o São Paulo e já tirou o Botafogo dessa atual Libertadores. O time da LDU, com a bola nos pés, sabe o que faz com a bola. Tudo bem, o Botafogo foi lá, teve um monte de chance e não soube vencer a partida. É fato. O São Paulo foi lá, teve um monte de chance e não venceu a partida. É verdade, o São Paulo até perdeu. Por quê? Porque entregou gols bobos para a equipe da LDU, né? E a gente tem até uma estatística, falando já da LDU, né? Temos aí a nossa primeira tela, para mostrar, Fábio, que a LDU, ela não toma gols em casa. É complicado fazer gol na LDU. Lembrando que o Flamengo foi lá, empatou 0-0, a LDU ganhou por 2-0 do Deportivo Táchira, ganhou por 3-0 do Central Córdoba, isso tudo primeira fase, né? Fase de grupos. Depois, meteu 2-0 no Botafogo e meteu 2-0 no São Paulo. Ou seja, não tomou gols lá em cima do morro, jogando em seus domínios. Tudo bem que no caso do São Paulo e do Botafogo também, os times brasileiros ajudaram e ajudaram muito, porque o que eles perderam, principalmente o São Paulo, perdeu muito gol jogando lá em Quito. Não, impressionante. O São Paulo poderia ter sido saído com a vitória, ter sido o vitorioso e não conseguiu porque perdeu gols demais, né? Perdeu gols no plural, né? Foram muitos gols. Mas, enfim, em relação a esse duelo, eu vejo um Palmeiras com uma dupla de ataque muito forte, Edu. Flaco Lopes, que vive uma temporada fantástica com a camisa do Palmeiras, e o Vitor Roque, que reencontrou o futebol. Porque ele saiu, ele foi embora, foi para o Barcelona, todo mundo esperava que ele arrebentasse por lá, e não o fez.
Tanto que ele volta, né? Ele passa uma temporada lá em altos e baixos, mais baixo do que alto, e ele vem embora, né? Até parece talvez semelhante ao que o Endrick está vivendo no Real Madrid, que pode inclusive ser emprestado para o Palmeiras a partir do ano que vem, mas é um outro papo. Mas o Abel Ferreira, que está há 5 anos no comando, ele conhece como poucos esse time. Talvez um problema hoje seja o tempo de bola do Carlos Miguel, porque o Everton vinha sendo titular, está com uma fissura na mão, está fora do jogo, e aí eu acho um grande desfalque, porque o Carlos Miguel, que é um baita goleiro, está sem ritmo, né, Edu? Não, sem dúvida. Essa questão do gol é importante sim, Fábio, porque o Everton, né, como joga muitos anos no gol do Palmeiras como titular, e é difícil o Everton largar o osso, né? Ele está sempre no gol do Palmeiras mesmo. Ele é muito importante até para o início das jogadas do Palmeiras, né? Início ali da construção das jogadas. Tem muita jogada do Palmeiras, aquela bola. O Rogério Ceni entrou nessa polêmica aí faz algumas semanas, né? Tem muito daquela ligação direta, às vezes, que o Palmeiras faz, realmente, isso faz parte do futebol, que é o Everton que começa, né? Com essa bola lançada lá na frente, para um dos atacantes, ou até para o Veiga, para alguém dominar aquela bola e distribuir ali na frente, né? Então, sem dúvida, o Carlos Miguel chegando, e tem uma outra questão, né? O Everton é destro, o Carlos Miguel é canhoto. Então, até nisso complica, numa recuada, às vezes o zagueiro precisa pensar melhor, né? Porque assim, para o goleiro bater de primeira, claro, a bola tem que vir do lado da perna boa dele, né? Senão complica um pouco ali a saída de bola. Então, tudo isso são ingredientes importantes numa partida de futebol, ainda mais uma partida de alto nível, né? Estamos falando nada mais, nada menos do que a semifinal da Libertadores. E aí temos até uma tela para mostrar também do Palmeiras, Fábio, para reforçar aquilo que eu vinha dizendo, né? Nessa atual Libertadores, o Palmeiras, como visitante, no mata-mata, né? São 2 vitórias. Ele fez 6 gols e sofreu apenas 1. Ou seja, o Palmeiras realmente deitando e rolando aí como visitante, né? E claro, jogando a primeira fora, se o Palmeiras vence, tem toda a condição de vencer para mim, sem dúvida alguma, volta, praticamente classificado aí para a grande final desta Libertadores, né? O Palmeiras que esses 2 jogos de mata-mata aí, né? Teve aquela partida estupenda do Verdão lá no Monumental de Nunes, né? Vencendo o River Plate por 2-1. Poderia até ter sido mais, né? Na verdade, tomou um gol ali que não precisava ter tomado. E antes disso, foi aquele passeio lá no Peru, em Lima, né? 4-0 em cima do Universitário. E o Palmeiras voltou classificado, né, nas oitavas de final, depois dessa goleada logo no jogo de ida. Então o Palmeiras tem todas as condições de fazer um excelente jogo lá e depois, claro, ratificar a passagem para a final no jogo de volta, né? Lembrando que o Palmeiras tem, como você disse, tem essa sequência complicada, porque no meio dos 2 jogos tem o Cruzeiro. Então, já fazer um bom resultado na ida já dá até uma aliviada aí nessa sequência, né? E dá uma empolgada, né? Porque o time não perdeu a liderança com a derrota para o Flamengo no último domingo no Maracanã, mas viu a pontuação igualar. Critério de desempate, número de vitórias, uma a mais. Mas o Palmeiras tem um jogo a menos. O Flamengo também tem um jogo a menos e os 2 vão realizar esses jogos na próxima data FIFA, né? Até se algum desses times tiver jogador convocado, perde jogador para um jogo importante, né? O Palmeiras, por exemplo, tem o Santos, né? Aliás, a tabela do Palmeiras é pesada até o final da temporada, né? Tem 2 jogos com o Santos, esse do primeiro turno e o do segundo turno. Tem o Cruzeiro pela frente, então vai ser uma sequência pesada. Ter um bom resultado, trazer alguma vantagem, mesmo que mínima, um empate é uma vantagem mínima para o Allianz, significa que dentro dos seus domínios, mesmo sem o Everton, o Lucas Evangelista, o Paulinho, jogadores que não voltam mais nessa temporada, dificilmente o Everton volta ainda nesse ano, ajuda demais o Palmeiras. Porque depois, a final é só dia 29 de novembro, você tem mais um mês pela frente. Um mês para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. E aí é jogo único lá em Lima, né? Exatamente. Não, sem dúvida, o Palmeiras tem uma semana, né, chave aí para as pretensões dele, tanto no Brasileiro quanto, claro, na Libertadores. Lembrando que do lado da LDU, bom, a LDU é dirigida por um brasileiro, né, pelo Thiago
Nunes, que conhece demais o futebol brasileiro. E tem uma outra questão que pode ser importante, né? Lá no Equador, quando tem esses jogos de Libertadores, a equipe lá não precisa jogar o campeonato local. Então, assim, nessa próxima semana, a LDU vai estar absolutamente concentrada nesses 2 jogos contra o Palmeiras. Lembrando que a LDU vem de uma vitória maiúscula, uma vitória contundente, meteu 3-0 no Barcelona, num dos clássicos locais lá. Jogou muito bem realmente a LDU. O jogo foi na última sexta-feira, né? E aí a equipe do Palmeiras, ciente desse bom momento da LDU, jogar em casa, como você disse, não levar gols, é difícil fazer gols na equipe da LDU. Realmente vai ter que ter muito mental, como diz isso, inclusive, por diversas vezes, o Abel Ferreira. O time tem que ter um mental muito forte e entender o jogo. Porque a Libertadores, o Palmeiras tem 3 títulos e busca o tetracampeonato, ninguém tem 4 títulos no Brasil, e ele está precisando voltar à final de Libertadores, já há 4 anos está de fora, né? O time do Palmeiras precisa ter um mental muito forte para poder passar por cima da altitude e do bom time da LDU, Edu. Não, sem dúvida, né? Essa é a chave, porque assim, tem que ter concentração total, né? Claro que o Abel sabe disso, os jogadores também, mas assim, não pode bobear, não pode dar mole, enfim. A defesa, principalmente do Palmeiras, né? Tem que estar ligado o tempo todo. E serve de exemplo, claro, como já dissemos aqui, os jogos tanto do São Paulo quanto do Botafogo, né? Que bobearam demais contra a LDU jogando fora. Não conseguiram fazer gols, tudo bem, mas também não pode tomar gol bobo como as 2 equipes brasileiras tomaram. Então, o Palmeiras, claro, é um time muito mais pronto, né, do que Botafogo e que São Paulo, portanto, tem todas as condições realmente de voltar de Quito até com uma vitória. Não me surpreenderia, não, se o Palmeiras conseguir uma vitória lá em cima do morro, jogando lá em Quito. Vai ser uma grande partida e claro que nós vamos contar tudo aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, até a próxima, amigo. Abraço, Fábio, até mais. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência. Estava conectado pelo nosso YouTube, deixou o like? Coisa linda. Comentou, não? Então comenta aí que dá tempo. Se inscreve no canal se você é novo e compartilha para geral. E aqui, ó, QR Code pinta no cantinho da tela, é o nosso aplicativo, o Flash Score, para você ter muita informação na palma da sua mão. E lembre-se, aqui na Flash Score, você lê o jogo como ninguém.